Falando para vocês aqui, nesse treinamento, né, autorresponsabilidade, que é o princípio de qualquer mudança que eu queira fazer na minha vida, começa pela autorresponsabilidade. Que aí entra um elemento chamado autoconsciência ou consciência do que a gente precisa para mudar. É um momento que a gente tem que pensar e refletir hoje o que está incomodando a gente. Se você olhar e parar para pensar, olhar a sua vida, sinceramente, o que hoje você precisa mudar? A gente está chegando no final do ano. Esse ano foi acontecendo ainda a questão da pandemia. E você olhando para a sua vida, algumas situações da sua vida, o que você precisa realmente mudar na sua vida? Faça essa autoanálise agora. Se você não parou para pensar o que você pode mudar, faça isso agora. E aproveitando vocês que estão assistindo, eu sempre digo para estar com papel e caneta na mão, para que vocês anotem o que a gente for colocando, o que eu for colocando aqui para vocês, até para dar clareza para vocês, nesse sentido de, quando eu falo em escrever, né, as pessoas podem até ficar curiosas. Tem gente que não tem costume de escrever, né, as coisas, gosta mais de ouvir. Mas quando a gente fala em neurociência, que a gente pegando esse benefício, essa forma de a gente registrar, o cérebro ele entende, ele fixa mais. Então, se você não está com papel e caneta, pegue e se prepare, né, para o que vem a seguir nessa live. Então, autoconhecimento, autorresponsabilidade, eles têm está muito ligado uma coisa na outra. Quando eu faço o movimento de me autoconhecer, eu estou sendo autorresponsável. Para quem não me conhece, eu sou psicólogo, sou analista de perfil comportamental, sou coach integral sistêmico, onde essa coisa do integrar razão e emoção e visão sistêmica no sentido de em todos os pilares da nossa vida. A gente tem 11 pilares aonde a gente vai dar atenção a esses 11 pilares para buscar realmente uma vida satisfatória. A gente vai buscar. E o coach, né, a questão do treinador, treinar pessoas. Tá? Minha função é treinar pessoas e também eu tenho a missão de ajudar o maior número de pessoas que eu puder fazer isso. E 2 pilares que eu sempre carrego comigo, que é a questão de crescer e contribuir. E que isso que eu tenho possa influenciar vocês da melhor forma possível e vocês sejam um vetor de mudança aonde vocês vivem, na família de vocês, no meio dos amigos. Então que você realmente faça desse momento o melhor momento, o vetor de mudança para a sua vida. E aí a gente vai seguindo, relacione tudo que você quer mudar em você agora, tá? Faça isso agora. Você está com papel e caneta agora. Faça uma relação de coisas que você quer mudar na sua vida. Porque aí você vai ver os conceitos dessa live, aí a partir disso vocês vão olhar todos os conceitos, tudo que eu falar, e vocês vão direcionar e vão verificar o que vocês estão fazendo, o que vocês estão deixando de fazer, tá?
Então, como eu falei, hoje o treinamento de autorresponsabilidade. Então, faça esse autoexame e aí você pode olhar para a sua vida e ver se você está sendo autorresponsável. Você está tendo uma vida limitada ou você está tendo uma vida próspera? Se você está vivendo os seus sonhos ou você tem reclamado de tudo e todos? Ou você tem culpado os outros ou você tem se autorresponsabilizado pela vida que você tem levado? Então, hoje eu quero dar uma ênfase ao fato, existem pessoas que nos criticam, existem pessoas que reclamam ou da gente ou das situações, só que existe um detalhe, a gente, em algum momento, a gente é algoz de nós mesmos. Não bastasse as outras pessoas criticarem, reclamar, eu acabo reclamando e me criticando. Então eu quero dar uma ênfase ao treinamento de hoje, a autorresponsabilidade, para que você se questione o quanto você tem se criticado, o quanto você tem reclamado de você mesmo. Então aí a partir disso eu também vou entrar no assunto culpa. Às vezes a gente se culpa por algumas situações, alguma fala, às vezes a gente fala algo para o nosso parente que magoa essas pessoas ou essa pessoa, e aí a gente fica meio ressentido. Na hora a gente não fala nada ou até fica meio receoso de falar, enfim. Ou só depois percebe, né? Então entra a questão da consciência. Então é importante a gente estar sempre, a cada passo, a cada dia, a gente poder fazer esse autoexame. E aí a gente vai para uma questão entre controle e comando na nossa vida. Existe essa diferença. Controle é algo que eu não posso, é inevitável acontecer. Pode acontecer um maremoto, uma pandemia, não está no meu controle. A fala de alguém, um comportamento de alguém, uma situação que acontece comigo, eu não tenho controle, mas eu tenho um comando de que tipo de pensamento eu posso ter, a minha fala, como eu ajo perante a situação, isso está sob meu comando. Então, imagine você em alto mar, em um barco, aonde começa a ter um maremoto, uma tempestade, e aí você não tem o controle sobre a tempestade, mas você tem o comando de direcionar a vela, você tem o comando de direcionar para onde o caminho onde for melhor para você percorrer naquela situação adversa, e aí você vai conduzindo o seu barco até que você saia da situação, dê o tempo de sair e você siga a sua vida. Então, comando e controle. Eu não tenho controle sobre algumas situações, mas eu tenho o comando. Eu preciso tornar isso uma propriedade para mim, uma verdade para mim, que eu estou no comando da minha vida. Se eu estou numa situação, em um lugar, seja um relacionamento, seja no ambiente familiar, no ambiente de trabalho, e eu vejo que eu não estou satisfeito, eu acabei sendo conduzido ou conduzida para estar ou me comportar de uma forma que eu não gostaria de me comportar. Então saiba que você é responsável pelo fato de permitir, dar essa permissão para essa outra pessoa ou para a situação, para que você vivencie talvez situações que você não quer vivenciar. Eu preciso estar isso bem claro na minha mente. Então, a autorresponsabilidade é assumir completamente o comando da sua vida. É entender que, por pior que seja a situação atual da sua vida, você é responsável pela essa vida que você está levando. Você é responsável você está no comando da sua vida, no barco da sua vida, para você direcionar para onde
você deve conduzir esse barco, enfim. Então, eu falei sobre a questão de a gente ser o algoz da gente. Já, se não bastasse, as pessoas, as situações, elas já, por natureza, elas já criticam, reclamam, já vê os pontos negativos. Então, a gente não precisa somar mais a esse ponto. Então, que a gente possa ter um autocuidado e nos amar também. Amar no sentido de ter um cuidado com a gente. Já que existe uma tendência de uma reclamação, críticas dos outros, que eu possa realmente me apoiar, contar comigo o tempo todo, já que alguns momentos da minha vida possa ser que seja muito adverso e eu não consiga ou não tenha esse apoio das outras pessoas por algum motivo, por alguma situação. Então, independente da situação, a gente sempre é aquela pessoa que está sempre conosco, somos nós mesmos. Então, o que a gente está colhendo hoje é o que a gente tem plantado. O que a gente está colhendo hoje é o que a gente plantou há 3 meses atrás, há 6 meses atrás, 1 ano atrás. Isso é realidade, a gente está colhendo. Então, isso é autorresponsabilidade. Então,